Peguem a palavra de Deus e abra na carta de Hebreus, capítulo 11, versículo 23. Carta que eu me refiro ao apóstolo Paulo que escreveu, Hebreus capítulo 11, versículo 23. Apenas esse versículo. Está escrito assim: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei Faraó. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Quem já ouviu falar da história de Moisés? Quem já ouviu falar da história de Faraó? Muito interessante esse texto. Nós vamos aprender hoje que Moisés ele tinha, perdeu e depois conquistou novamente. E é isto que Deus vai fazer na sua vida. Você que já perdeu vai ter a restituição em dobro, e você que ainda não conquistou vai conquistar em 2026. Quem crê nessa palavra? Você crê nesse versículo? Eu vou reler mais uma vez o versículo 23, e você que está comigo aqui na Paz e Vida do Campo Belo vai repetir bem alto e bem forte. Vamos lá? Pela fé, mais alto, pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei Faraó. Mais uma vez agora para todo o Campo Belo ouvir. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei Faraó. Quantos creem nessa palavra? Então desocupe as suas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, abra a sua boca, engrandece, enaltece e diga isso para Deus olhando para os céus. Pela fé eu vou vencer, pela fé eu vou conquistar, pela fé eu vou ser restituído em dobro. Senhor meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Abre os céus para receberem esses aplausos, e a cada pessoa que te glorifica nesta manhã, derrama a sua glória, o seu poder, o seu Espírito Santo, e venha com ele agora, com Paráclitos, e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador, e envie, Senhor, a sua palavra, com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Glória a Deus. Tome o seu assento. Por que diz a palavra pela fé? Moisés já nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Que rei? Faraó. Mandamento é ordem. Exatamente por 2 razões que a palavra de Deus vai dizer pela fé, que os pais de Moisés fizeram isto. Quem eram os pais de Moisés? Arão e Joquebede, tementes a Deus, cheios de fé, por 2 razões. Primeiro, o Moisés, ele vai nascer em um momento que Faraó já havia decretado em todo o Egito, que criança, menino, não deveriam nascer.
E se nascessem as parteiras hebreias, tinham que matar as crianças. E se não matando, tinha que jogar no rio Nilo. E mesmo a mãe de Moisés, o pai de Moisés, sabendo dessa ordem, eles não temeram ao rei. Mesmo assim, tiveram mais um filho, que o caçula da casa é Moisés. Moisés, ele é o mais novo entre Arão e Miriam. Arão, ele tem 3 anos mais do que Moisés. Então, quando Moisés nasce, Arão está aí com 3 anos de idade. A Miriam mais velha, ela é a cabeça da casa, vamos dizer assim, que tomava conta dos seus irmãos. A Miriam mais velha de toda a casa. E mesmo o faraó decretando que não podia mais ter filhos, e ainda mais meninos, a mãe e o pai de Faraó, a mãe e o pai de Moisés, o que eles vão fazer? Vão ter relações e vão conceber a um filho, né? Vão ter mais um filho. E Moisés. E ainda mais, mesmo tendo esse filho, o que o pai e a mãe faz? Ainda esconde a criança. Por isso que a palavra de Deus diz, e não temeram o mandamento do rei. Eles não tiveram medo da ordem do rei Faraó. Isto tudo foi feito pela fé. Ou seja, porque os pais de Moisés eram tementes a Deus, eram pessoas de fé. A palavra Arão, que é o pai de Moisés, significa amigo do Altíssimo. Até nos nomes dos pais de Moisés tinham espiritualidade, né? Eram pessoas cheias de fé até nos nomes. Arão quer dizer amigo do Altíssimo. E Joquebede, que é a mãe de Moisés, que no hebraico quer dizer Ioquevede, é Yahvé e glória. Ou seja, quando nasce Miriam, a mãe e o pai colocam também o nome Miriam, porque tem espiritualidade, o nome tem um significado espiritual. A palavra Miriam quer dizer amada por Deus. E depois, quando nasce Arão, também o pai e a mãe colocam o nome Arão, ou Arão, no hebraico, né? Arão, que quer dizer iluminado e exaltado. Só que quando nasce Moisés, os pais não colocam o nome. Será que é porque não deu tempo? 3 meses ficou naquele imprevisto, com medo? Porque Moisés, o nome Moisés não foi os pais que colocaram, foi a filha de Faraó. Moisés não tem um nome direcionado pelos pais. Então será um momento delicado que os pais não conseguiram colocar o nome de Moisés. Seria uma coisa meio contraditória, porque antes de nascer, a gente conhece a história, antes de nascer os hebreus, os judeus já têm os nomes dos filhos, antes mesmo de nascer. Antes de nascer, Deus falava, vai se chamar tal. Ou o propósito de Deus para a vida de Moisés. Porque o nome de Moisés no hebraico quer dizer Moshe, e significa tirado, ou salvo das águas. Então, esse nome Moisés, que é no hebraico Moshe, tirado ou salvo das águas. E esse nome foi dado exatamente pela filha de Faraó. Não foi o pai ou a mãe, né, o Arão ou Joquebede que deu o nome ao seu filho Moisés, mas foi a própria filha de Faraó. E Moisés, por 3 meses, 3 meses que estava na casa, ele, ao nascer, ele conquistou o amor dos pais, conquistou o amor dos seus irmãos, mas também logo em seguida perdeu tudo. Por conta desse mandamento, dessa ordem do rei Faraó, os pais não queriam que o seu filho fosse morto. Então, o que a mãe vai fazer com Moisés? Vai preparar um cestinho de junco. Esse junco é folha de papiro, que é uma planta que dá no rio Nilo, né, na beira do rio. E ela vai fazer esse cestinho da medida da criança, do bebê de 3 meses. Coloca betume, coloca pinche, né, isola todo o cestinho por fora, por dentro, porque vai colocar no rio Nilo e não pode ter nenhuma brecha.
E aí pega aquela criança, a mãe, olha só que coisa, hein? Com medo de morrer, né? Ou com medo de matar o seu filho, pega aquela criança, coloca num cestinho, num junco, e coloca no rio Nilo, e deixa o rio levar aquele cesto. Aí a mãe fala para Miriam, que é a mais esperta de casa, diz: minha filha, você é a mais velha, você é a mais esperta, então acompanha o cestinho do Moisés para ver do Moisés não, né? Não tem nem nome. Acompanha o cestinho do seu irmão até onde vai parar. Aí diz a palavra que para diante de uma moita, né? De um cantinho da água. A filha de Faraó está descendo no rio para se banhar no rio Nilo, como era o costume, não tinha onde se banhar, então se banhava no rio Nilo. E está ali, de repente ouve uma criança chorando. Chorando. A filha de Faraó manda as empregadas para verem o que tem naquele cestinho, e quando abre, vê aquele bebê bonito, aquele bebê saudável, forte, que a filha de Faraó não tem coragem de fazer o que o seu pai mandou fazer, mas mandou fazer as parteiras. O que Faraó havia dito? Pode matar os bebês, mate os bebês, meninos que nascerem, pode matar. Foi essa a ordem do seu pai, para todas as parteiras. E se a criança resistir, porque as parteiras eram tementes a Deus, a palavra de Deus diz que as parteiras eram duas, eram tementes a Deus e não quiseram fazer isso. Porque, fala sério, como matar um bebê? E pior que tem gente que faz isso, né? Pior que tem mãe e pai que conseguem fazer isso, tirar a vida de um bebê, ou seja, inofensivo, né? Uma criança inocente que não tem nem reação. Como é que pode? Mas a filha de Faraó não obedeceu também a ordem do pai. Ao invés de matar, o que a filha vai fazer? Vai pegar aquele bebezinho, vai levar para o palácio, e a Miriam está acompanhando e vendo tudo isso, e a Miriam chega diante da filha de Faraó, e diz para ela: olha, eu conheço uma empregada, uma babá, que possa cuidar dessa criança. E a filha de Faraó achou interessante aquilo, e a quem que Miriam vai chamar? Vai chamar a própria mãe de Moisés. Ou seja, agora a mãe de Moisés vai amamentar o seu próprio filho. Moisés agora está tendo a restituição em dobro, porque agora ele tem uma mãe que é adotiva, e agora ele tem uma mãe biológica, uma mãe de sangue. E além do mais, além da mãe de Moisés amamentar o seu próprio filho, no palácio, os dois vão crescerem no palácio, porque vai estar ali a babá que é a mãe de Moisés, e Moisés crescendo no palácio, e ainda a filha de Faraó vai pagar salário para sua própria mãe. Olha o que Deus faz. E Moisés começa a crescer ali dentro do palácio, né? Diante da mãe biológica e diante da mãe adotiva. Ou seja, a restituição em dobro aconteceu para Moisés, que não perdeu a sua mãe, e também para a mãe de Moisés, porque ela recebe o seu filho aos seus braços, é paga pela filha de Faraó para cuidar do seu próprio filho, e tem Moisés a restituição. E agora Moisés também, além de ter a restituição, ele vai crescer no palácio de Faraó, e vai falar o dobro de idiomas, porque ele vai aprender o hebraico com a sua mãe, e vai aprender o egípcio com a filha de Faraó. E diz a palavra que Moisés cresce no palácio de Faraó, e ele se torna um homem muito poderoso dentro do palácio. Ou seja, Moisés estava sendo instruído para ser um futuro Faraó, seria um futuro sucessor de Faraó, mesmo não sendo filho biológico, um filho adotivo. Então Moisés tinha todas as regalias do palácio, tinha ordem, Moisés ele ditava ordem, ele era um homem de autoridade, porque ele era considerado filho de Faraó, ninguém podia mexer em Moisés.
Então Moisés ele vai crescendo no palácio do rei Faraó, e agora ele fala 2 idiomas, ou seja, ele tem a restituição em dobro, que ele fala o hebraico e também o egípcio. Mas Moisés, ao crescer e ser um homem poderoso, em Atos 7, versículo 22, vai dizer o que ele aprendeu lá no Egito. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Veja só, tudo que tinha de bom, engenharia, ciência, né, tudo que era a inteligência, vamos dizer assim, dos egípcios, Moisés aprendeu. Ele era poderoso em suas palavras e obras, ou seja, ele era um homem de autoridade. Ele ditava a ordem, ele tinha autoridade sobre todos os empregados de Faraó. Moisés, imagine Moisés andando com aquela veste real, né? Aquela linhagem de rei também, tendo o seu trono também ali próximo do rei Faraó, tendo toda a liberdade do palácio, a autoridade, e ele vendo a sua própria mãe no palácio, porque a sua mãe estava lá, né? Quando ele cresce não, mas a mãe estava lá no palácio, porque não é assim de uma hora para outra que a mãe de Moisés foi embora. Ela ficou ali vendo a criança crescer, instruindo a criança, e a criança foi tomando forma, até se tornar um homem adulto que não precisa mais de babá. Mas ficou aquele amor da sua mãe de sangue, que a instruiu lá no palácio de Faraó. Então Moisés ele se torna um homem poderoso, mas aos 40 anos de idade, quando ele está lá no palácio de Faraó, ele vai perder tudo. Olha, perdeu o amor da mãe quando nasceu, por 3 meses, depois Deus restituiu esse amor novamente, e deu em dobro 2 mães. Moisés cresce, chega aos 40 anos de idade no palácio de Faraó, e ele vai perder tudo. Ele fica apenas só com a roupa do corpo e um cajado. Por que ele vai perder? Quem se lembra do que aconteceu? Moisés está lá, dando ordem a todos os egípcios, e vendo os hebreus ali sendo maltratados, e maltratado pelos egípcios, até que ele vê um egípcio castigando o hebreu, e o sangue dos hebreus está dentro de Moisés, porque Moisés não é egípcio, Moisés é hebreu, e ele vê aquela briga, aquela discussão. Moisés vai separar, e de repente, o calor da emoção, Moisés fica irado e mata um egípcio, e faz com que seja enterrado debaixo de uma terra do deserto. Só que um dos hebreus viram aquilo, um dos hebreus viu que Moisés matou um egípcio, e quando Moisés vai corrigir esse hebreu, porque está fazendo coisa errada, um hebreu fala assim: você acha que eu não vi você matando um egípcio? Você vai me matar também? Moisés ele pega só com a roupa do corpo, ele vai para o deserto, só com a roupa do corpo, e lá no deserto, ele começa a sua vida. Quantos anos ele fica no deserto? 40 anos, 40 anos fugindo de Faraó. Um homem que tinha tudo nas mãos, o palácio de Faraó estava ao seu poder, mas Moisés não aceitou, não quis aquilo, e ele perde tudo o que tem, e lá no deserto, ele vai conhecer um sacerdote chamado Reuel, e que quer dizer Reuel, amigo de Deus, e aí ele vai casar com uma das filhas desse homem, que tem 7 filhas, e Moisés casa e tem um filho chamado Gerson, e ali ele começa a sua vida novamente, e no deserto, ou seja, fez parte da sua restituição, que viria lá na frente, porque foi exatamente no deserto, que Deus chama Moisés para resgatar o seu povo, libertar o seu povo, lá do Egito, o seu povo que está ali, já 430 anos, sendo escravizado. Então Moisés ele volta lá para o Egito, e ele vai começar a sua vida no deserto, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 21 e versículo 22, vai dizer que Deus chama Moisés, olha lá: e eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, agora Moisés não vai sair vazio, não saireis vazios,
Por quê? Porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata, vasos de ouro, vestes, as quais poreis sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e os despojareis ao Egito. Como é que Moisés está agora? Poderoso. Agora ele perdeu a riqueza que tinha no palácio de Faraó, mas agora ele não vai sair vazio do Egito, ele vai sair junto com as mulheres, com o povo hebreu, cheio de ouro, de prata, porque vai tomar de todos os egípcios para saírem para o deserto. Ou seja, no deserto Moisés tem a restituição em dobro. Moisés, nos seus 40 anos do palácio, ele era poderoso, mas no deserto com Deus, ele se torna não poderoso, super poderoso, porque lá no deserto Deus vai dar poder para Moisés. Em Êxodo capítulo 4, versículo 1 ao 5, a primeira coisa que Deus vai dar para Moisés é o poder que está lá no cajado. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? E ele disse o quê? A única coisa que ele saiu, vara e a roupa do corpo, mais nada. E ele disse: lança-te na terra. E lançou na terra, e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela, ficou com medo. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Então aquela cobra que se tornou pelo cajado, né, o cajado que se tornou a cobra, Moisés correu e pega, e aí volta a ser um cajado. Para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. O que Deus está dando para Moisés aqui? Diga: poder. Poder para quê? Para fazer milagres. Moisés, com esse cajado, ele vai realizar muitos milagres. Inclusive, um desses, de outros, né, e tantos, é abrir o Mar Vermelho. Ou seja, Moisés tinha poder lá no Egito, lá no palácio. Só que agora ele tem poder também que Deus deu no deserto. Além disso, Moisés, ele se recusa desse poder. Que ele diz para Deus que ele não sabe falar, que ele é um homem de língua pesada, que não tem tanta eloquência, não tem erudição, não sabe se comunicar. Mas o que Deus vai dizer para Moisés? Você se lembra o poder que Deus dá para Moisés? Um homem se passar como Deus. Olha o poder, porque lá no Egito, Moisés poderia ser um segundo de Faraó, de um homem comum. Só que com Deus, Moisés vai se passar como Deus. Olha o poder. Também em Êxodo capítulo 7, versículo 1 ao 2. Olha o que Deus vai dizer para Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus, olha, sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Porque Moisés, ele está recusando aqui, né? Ele não quer ir lá falar com Moisés, porque ele diz que não tem tantas palavras assim, não sabe se comunicar. Então Deus disse o que Deus para Moisés? Moisés, então você não vai falar não, você vai falar para Arão, e Arão vai falar com Moisés. Então você vai ser Deus diante de Arão, e Arão vai ser Moisés, vai ser o profeta. Então olha o poder que Deus está dando para Moisés, super poder, né? Porque não é poder, é mais além disso. Aí Moisés, ele vai falar com Faraó por meio de Arão. Versículo 7 e 9. Versículo 7, olha lá. E Moisés era da idade de 80 anos, que 40 anos ficou no palácio, 40 anos no deserto, e aí ele vai falar com Faraó agora. 80 anos, da idade de... Olha lá, e Arão, que era 3 anos mais velho, da idade de 83 anos, quando falaram a quem? Então Moisés, ele dava ordem para Arão, e Arão falava-se com Faraó. E para provar que Deus era com eles, o que Deus deu na mão de Moisés? Cajado. E através daquele cajado, Moisés fez muitos sinais para provar para Faraó que o que ele estava falando era verdade. Que como é que ele vai se apresentar diante de um rei que tem um coração duro? Um rei que tem magos
Tem adivinhos, que inclusive esses magos adivinhos, eles fizeram quase a mesma coisa que Moisés fez, mas com truque, né? Porque mágica nunca é verdade, mágica é sempre engano. O que Moisés fez era de Deus, mas o que os magos, adivinhos, fizeram no Egito era engano. Então Moisés, ele não abriu o coração muito fácil para ele, por aquilo que Moisés fazia. Só que Deus deu poder para ele. Moisés, ele preferiu abrir mão dos prazeres do palácio do rei de Faraó, por causa do quê? Para receber a restituição em dobro que Cristo daria como recompensa. Por que Moisés foi embora, deixou todo aquele palácio, aquela riqueza? Porque ele já tinha visto a recompensa que ele ia receber de Cristo. A recompensa que Cristo ia dar para ele era em dobro. Ou seja, o que você perdeu, o que Deus vai te dar em dobro. Não se compara com os prazeres desse mundo. Não abra mão das riquezas espirituais, das riquezas celestiais. Tem muita gente que troca aquilo que Deus deu para ele, para ela, por um prato de lentilha, por coisas desse mundo, ao contrário de Moisés. Moisés preferiu perder tudo no palácio, mas não perder a presença de Deus. Moisés preferiu abrir mão dos prazeres do pecado que tinha no palácio, a liberdade que Faraó dava a ele, a riqueza que Faraó tinha no palácio, que Faraó tinha para dar para Moisés. Moisés preferiu abrir mão de tudo aquilo por uma única razão, porque ele já tinha visto o que Cristo daria para ele. Não abra mão daquilo que Deus já te deu. As riquezas celestiais. Não adianta nada a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder o principal, que é a sua salvação. Tem muitas pessoas que já abriram mão de Deus, já abriram mão de estar em nosso meio, em comunhão com os irmãos, abriram mão da salvação por um prato de lentilha. Hoje muitas pessoas estão caindo, porque não têm visto a recompensa futura. A palavra de Deus diz que Moisés abriu mão do palácio de Faraó, porque ele viu a riqueza futura. A recompensa iria receber lá na frente. E sabe quem daria essa recompensa para ele? O próprio Cristo. O próprio Cristo. Olha só o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 25 ao 27. O próprio Cristo deu essa riqueza para Moisés. Não troca por nada a sua salvação. Não troca a sua fé por nada, nem por um trabalho melhor. Ah, pastor, mas eu vou ganhar bem, mas vai te tirar da presença de Deus. Não vai deixar você vir à igreja. Você não vai nem vai ter tempo de buscar a Deus por tanto trabalho. Isso vai roubar a sua salvação. Não troca. Ah, pastor, mas essa é a pessoa que eu amo. Pois é, se essa pessoa não é de Deus, ela vai te tirar da presença de Deus. Muitas coisas tiram a pessoa da casa de Deus. Riquezas e pessoas, cônjuges, homens, mulheres, que não tem nada com Deus, e a pessoa se relaciona com ela, com ele, e ela acaba deixando de vir à igreja por causa de fulano, de ciclano. Outros que não vêm mais à igreja por causa de trabalho. Mas tem que trabalhar, pastor. Pois é, mas Deus não te dará um trabalho que te tira da presença de Deus. Aprenda isso, saiba dividir as coisas. Hoje tem muitos crentes que estão caídos por conta disso, por propostas de Satanás. E o que Satanás faz, ele tentou fazer com Cristo. Você se lembra disso? Levando Jesus a um pináculo no monte, né? E mostrando toda a riqueza dos céus. E lá de cima, ele disse para Jesus, ó, tudo isso aqui foi me dado, mas eu te dou tudo isso por uma condição: se tu se curvar, se prostrar diante de mim e me adorares, tudo isso aqui será seu. Imagine se Satanás fizesse essa proposta nos dias de hoje, hein? Sem fazer essa proposta tão loucura assim, muitas pessoas já caem. Imagine ele oferecendo tantas coisas assim.
É ou não é? Tanta riqueza, fama, glamour, estampar capa de revista, estar nas redes, ganhando ibopes, as músicas tocando em todas as plataformas. Tem tantos cantores assim, que se venderam. Tantos cantores famosos, conhecidos, que se venderam, e que hoje já estão lá, sepultados, que morreram, e que perderam a sua salvação por um prato de lentilha, porque é isso que o diabo faz. O diabo faz isso, ele tira a pessoa da presença de Deus, com trocas, com propostas, e era isso que Moisés viu. Como é que Moisés, sendo um sucessor de Faraó, um homem que ia ser o maior homem de todo o Egito, do império, porque Faraó era império, dominava o mundo todo, como o palácio, Moisés tendo a liberdade do palácio, Moisés comendo na mesa de Faraó, Moisés andando no palácio, tendo a liberdade de um rei, usando roupas finas. Como é que esse homem troca tudo para viver no deserto? Como é que esse homem abre mão de toda essa riqueza para morar 40 anos no deserto? Porque ele já viu o que ele tinha lá na frente, porque ele viu que Deus tinha para ele, era restituição em dobro. O que Deus tem para você não se compara ao que o diabo quer te dar hoje. Não troque a sua fé, não troque a sua salvação por um prato de lentilha. Hoje pode ser que te pareça bem, hoje, mas lá no futuro você vai se perder. Lá no dia do juízo final você vai perder o mais precioso de tudo isso, que é a sua alma. E Jesus disse, hein? Vale o quê? Vale você ter a salvação do que você ter o mundo todo. Jesus diz, quem perder a sua vida por mim, achá-la-á, e quem achar a sua vida, perdê-la-á. Nós temos que perder a nossa vida pelo Senhor. Nós temos que desgastar na presença de Deus o quanto for. É sexta, eu estou aqui, é sábado, eu estou aqui, é domingo, eu estou aqui. O quanto mais eu estiver na presença de Deus, eu estarei ganhando a recompensa de Cristo. Assim como o mundo vive todos os dias pelas coisas, né? Pessoas lá vivem no mundo com as coisas que querem, o dia inteiro, a vida toda, todos os dias. Assim é nós diante de Deus. O mundo não é assim? Pessoas vivem pelo trabalho a vida inteira, todos os dias, todas as horas, não tem tempo para nada, está ganhando o mundo, mas está perdendo a salvação. Mas nós não estamos ganhando o mundo, mas nós estamos ganhando a salvação. Nós estamos perdendo o mundo e ganhando a salvação. O que você quer? Ganhar o mundo, perder a salvação? Ou perder o mundo e ganhar a salvação? O que você quer diante de Deus? Perder o mundo, ganhar a salvação? Ou ganhar o mundo e perder a sua salvação? Moisés perdeu o palácio, mas ganhou o quê? A salvação. Porque era o bem mais precioso que ele esperava. Ele perdeu a riqueza do palácio, mas não perdeu a riqueza do céu. Ele perdeu a autoridade de um rei futuramente, mas ele não perdeu a autoridade de Deus na sua vida. Ele perdeu a linhagem que Faraó tinha colocado sobre ele, mas ele não perdeu as vestes da salvação. Ele perdeu as sandálias que o Faraó colocou nos seus pés, mas ele não perdeu a sandália do evangelho da paz. O que você espera de Deus? O que você quer ganhar de Deus? O que você quer perder desse mundo? É você que decide. Então Moisés, vendo o futuro, olha lá, escolhendo antes o quê? O que Moisés escolheu antes? Ser maltratado como povo de Deus. Ele era para ser maltratado, Moisés? Não, Moisés não era para ser maltratado. Moisés dava ordem, era ele que ordenava no palácio, mas ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus. Olha lá, preferiu ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo. Sabe lá quantos anos? Um pouco de tempo ter o quê? O gozo do pecado. Por quê? Porque o palácio de Faraó era idólatra, cheio de pecados, cheio de deuses, cheio de transgressores.
Então Moisés disse: eu não faço parte desse mundo, eu prefiro ser maltratado com o povo de Deus. Por quê? Porque ele está vendo o futuro. Olha o que vai dizer o versículo 26. Tendo por maiores riquezas, maiores riquezas do que palácio de Faraó, maiores riquezas, o vitupério de quem? De Cristo. Vitupério é vergonha, desonra, injúria. Então Moisés está carregando a vergonha, a injúria, a perseguição, a humilhação por causa de quem? De Cristo. Você tem que carregar no seu corpo as marcas de Cristo. Quem sabe você já carrega, no seu trabalho você é criticado por seguir a Cristo, na sua casa você é condenado, perseguido por você servir a Deus, é ou não é? O seu marido não te entende porque você vai na igreja, a sua mulher não te entende porque que você vai no culto todo domingo, toda quarta, toda sexta você está na igreja e você não entende, você carrega as marcas de Cristo. O mundo não sabe por que você vai na igreja sempre, por que você está tomando a ceia, por que você está lá domingo na igreja. O mundo não te entende. Quem sabe você já carrega essas marcas no seu corpo, como Moisés já carregava essas marcas no corpo dele, o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito. Ele preferiu abrir mão de tudo isto, porque tinha o que? Em vista. Ele via a recompensa, ou seja, a restituição em dobro. Ele via que algo viria de melhor de Deus do que o que vinha do palácio de Faraó. Tem em vista, não troque a sua salvação por nada, e pela fé deixou o quê? O Egito, foi embora, deixou o palácio, não temendo a ira do rei Faraó, porque ficou firme como vendo o invisível. Que invisível é este, hein? Ele ficou firme vendo o quê? O invisível. Quem é o invisível? Deus. Ele ficou firme vendo Deus, ao invés de ficar vendo o Faraó em sua frente, ele preferiu ver Deus. Moisés, ele para nós aqui, ele é uma tipologia de Cristo. Sabia disso? O que é uma tipologia? Uma comparação de Jesus com Moisés. Sabe por quê? Porque quando Moisés recebe a ordem de Deus para libertar o povo do Egito, ele foi lá como libertador, legislador também, que fez as leis que Deus deu para ele. Então Moisés foi lá libertar o povo do Egito, e Jesus, ele veio ao mundo, que o mundo representa o quê? O Egito. O mundo representa o Egito, e o diabo representa quem? Faraó. O mundo representa o Egito e Faraó representa o diabo nesse mundo. Então Jesus, ele veio como Moisés, só que Jesus não libertou o povo do Egito, ele libertou o povo do mundo do pecado, porque Jesus, ele veio para libertar o seu povo do pecado, e para isso o que Jesus fez? Deu a sua vida. Por isso que ele diz, e a remissão dos pecados veio através do sangue de Jesus. Então olha só a comparação, Moisés libertou o povo do Egito, Jesus libertou o povo do mundo do pecado. Outra comparação, Moisés, ele era um mediador entre o povo e Deus. Quando Deus queria castigar, acabar com o povo, o que Moisés fez? Ele intercedeu, ele foi orar, ele clamou ao Senhor, e por ele ter clamado a Deus pelo povo, Deus não acabou com o povo. Lembra disso que Moisés disse, se acabar com o povo, Deus, risca o meu nome do seu livro, acabe comigo, mate eu primeiro, porque eu não quero que o Senhor mate esse povo, e o que vão pensar? O Senhor tirou esse povo do Egito para matar no deserto? Então mate eu primeiro, porque fui eu que tirei esse povo do Egito. Então Moisés diz, mate primeiro. Moisés interveio, ou seja, ele foi um mediador entre o povo lá no deserto com Deus, e Jesus também, ele é o quê? Um mediador. A palavra de Deus diz que entre o homem e Deus, Jesus é o homem, aquele que intervém, aquele que veio para mediar entre o homem, a mulher do pecado, com Deus. Então Jesus, ele com a mão direita, ele segurou o pecador, e com a mão esquerda, ele deu para Deus. É por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, como ele mesmo diz.
Então Jesus é o mediador, aquele que intervém em partes conflitas, ou seja, o povo estava em pecado e Deus ali, então era uma ira, e Jesus veio, apagou o pecado daqueles que o recebem como Salvador e liga esta pessoa novamente com Deus. Então hoje nós temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então Jesus é um mediador, como Moisés também foi um mediador. E lá no Monte Sinai, Deus deu a ele as leis, que até hoje os judeus seguem as leis, que são os 10 mandamentos. Deus deu por intermédio de quem? De Moisés. Então veio por intermédio de Moisés as leis de Deus, e por meio de Cristo veio o quê? A graça. Quem está debaixo dessa graça? Então hoje nós estamos debaixo dessa graça. Em Hebreus, como eu disse, Moisés viu Jesus. Moisés viu Jesus. Só que Jesus também viu Moisés. Um viu o outro. Por isso que Moisés rejeitou os prazeres do palácio do rei Faraó, porque ele tinha visto a Cristo. E lá no Monte Tabor, agora Cristo vai ver Moisés também. Está lá em Mateus 17, versículo 1, 3. Aqui em Hebreus, Moisés vê Jesus. Agora Jesus vê também Moisés. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou, Jesus resplandeceu, né? E transfigurou-se diante deles. Deles quem? E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Esses deles são os apóstolos. Agora veja só, e eis que lhe apareceram quem? Moisés e Elias falando com ele. Ele quem? Jesus. Moisés viu Jesus e Jesus viu Moisés. Quem vê Jesus não troca a sua salvação por nada. Só se vende quem nunca viu Jesus. Só se vende quem nunca viu que lá no céu nos espera. Porque se você vê Jesus, se você vê Cristo, e se você vê o que Cristo tem guardado para você, você não abre mão da sua salvação por nenhum tesouro deste mundo, deste palácio que é o mundo. Não abre mão, não. Se coloque